Boa tarde, um abraço, minha gente. Estamos começando ao vivo pela TV Horizonte, mais um programa Jogada de Classe, que já está aqui há anos, já esteve há anos, né? Durante 13 anos, depois de 4 anos, a nossa volta para cá, já temos aí um períodozinho bem legal que estamos aqui. E vou até acrescentar mais, não só durante esse período em que estive fazendo programa Jogada de Classe, no passado, agora, mas nesses 40 anos em que eu participo de programas esportivos através da televisão, do rádio e de jornal também, esses 3 importantes veículos na minha vida. Há muito eu não via tanta tristeza no torcedor. Hoje, pela cidade, e é normalmente quando você abre um noticiário, um comentário a respeito de Atlético Cruzeiro, você fala, olha, Belo Horizonte hoje estava cheio de torcedor de camisa do Cruzeiro, torcedores de camisa do Atlético. Hoje você não viu praticamente ninguém, nem com a camisa do Atlético, nem com a camisa do Cruzeiro, talvez até envergonhados os torcedores por tudo que aconteceu ontem. Os times caindo ao pedaço, péssimo futebol, um 0-0 podre, né? Porque o torcedor não merece isso, ele paga caro, ele quer ver espetáculo. Quando não há espetáculo, há pelo menos vontade de ganhar. Ontem não houve vontade de ganhar, nem por parte do Cruzeiro, nem por parte do Atlético. E até porque ambos precisavam muito de 3 pontos. Tinham que buscar a vitória de qualquer maneira. O Atlético precisando e querendo subir na tabela, até sonhando, né, numa disputa aí de Sul-Americana, de, quem sabe, Libertadores. Libertadores que não tem jeito mais, né? Se abrir um G8 ainda tem uma ligeira... Exatamente. Então ainda temos aí uma possibilidade. E o Cruzeiro, acima de tudo, precisando de sair fora do Z4. O Cruzeiro ainda corre risco de cair, mesmo que o torcedor do Cruzeiro não goste que a gente fala isso, que questione quando você coloca isso nas redes sociais, o Cruzeiro ainda corre risco de cair. Se tivesse feito os 3 pontos ontem, a solução estaria muito mais suave, digamos assim, muito mais tranquila do que está hoje com o resultado de ontem. Então, foi triste esse clássico de ontem, um dos piores que eu já assisti. Por outro lado, se dentro de campo foi ruim, foi péssimo, foi horroroso, foi vergonhoso, fora de campo também foi péssimo, foi vergonhoso, foi triste. Aliás, o jogo de ontem me deixou claro uma coisa: a partir de agora eu sou radicalmente contra torcida dividida, torcida com 90%, tem que ser jogo de uma torcida só. As duas torcidas precisam, as duas torcidas não, parte, marginais de travestidos de torcedor, eles têm que pagar e vão deixar de ir, né, aos jogos, porque eles provocaram e acabaram ganhando. Agora, culpa de quem? Culpa de dirigentes do Cruzeiro, do Atlético, vou repetir para ser bem explícito, culpa de dirigentes do Cruzeiro, do Atlético, culpa da direção do estádio Mineirão, ou seja, da Minas Arena, culpa da polícia militar que não esteve bem preparada, entendeu? E não consegue, o pior é isso, o que mais me mete medo, tristeza e preocupação é que a polícia militar parece que não está preparada, porque sabe perfeitamente que num clássico pode acontecer de tudo, como aconteceu ontem, como já aconteceu no passado. Então, mudei a minha opinião. A partir de agora, eu vou sempre torcer, vou sempre bater nessa tecla de que não podemos ter jogos com torcida dividida ou com 90%. É uma torcida só e fim de papo. Infelizmente, né? E ontem também a gente viu um fato que o Brasil todo, aliás, fala em Brasil todo, antes se você concluir um pensamento aqui. Esse clássico, ele é tão importante, o Atlético Cruzeiro, que quando ele acontece, e eu sempre fiz isso, eu gravo muito para emissoras de fora, de Porto Alegre, do Rio, São Paulo. Ontem eu gravei para duas emissoras de televisão, uma para o Rio de Janeiro e outra para São Paulo, né? Mas normalmente, anteriormente, a gente gravava falando do resultado, do jogo, etc. e tal. Ontem nós gravamos, acima de tudo, para mostrar o vandalismo que aconteceu. É uma coisa que eu senti vergonha, mas como profissional, eu sou pago para isso, então eu fiz essas gravações, tá bom? Mas o que entristeceu, né, acima de tudo, foi a atitude de 1 ou 2 torcedores que desrespeitaram um irmão. Irmão é sempre irmão. Tem uma música que eu adoro, que minha banda, quando eu tocava, né, na Ritmos da Noite, a gente tocava He's My Brother. Vocês conhecem He's My Brother? Se tiver essa música aí, tiver um jeitinho de pegar uma introdução, He's My Brother, acho que é isso mesmo. Eu sou ruim de inglês, né?
He's my brother, que conta a história de um irmão, né? Uma pessoa, um irmão não, um ser humano, um rapaz, um homem, né? Uma chuva imensa lá em Nevada, nos Estados Unidos, caindo chuva de pedra, etc. Tinha um rapaz com um problema físico. Ele pega esse rapaz muito pesado, coloca nas costas e vai até uma casa. Ele bate na porta da casa, a pessoa atende, falou, mas você está carregando esse cara pesadíssimo? Irmão, não pesa. Não tem peso para mim carregar o meu irmão. E não era o irmão dele, era um ser humano que estava lá. Então, não há como a gente perdoar este ato. Nós vamos mostrar tudo para vocês aqui no Jogadas de Classe, que você está assistindo agora pela TV Horizonte. Você sabe, você pode acompanhar o Jogadas de Classe pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira o Jogadas de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da Rádio América no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. Dito isso, eu cumprimentar de uma vez só os meus 3 convidados, meus 3 companheiros jornalistas, cada dia melhores, e a torcida está gostando de vocês. Parabéns a todos. Caio, né, Caio Caldeira, a nossa Ruth Martins e o nosso Vinícius Andrade. E enquanto vocês vão ter todo o direito de falar a partir de agora, o que for mais rápido começa falando, põe na tela para mim este clássico horroroso, porque nós vamos premiar aqueles que fizeram a bagunça, porque os bons torcedores não merecem ver tanta jogada errada. E aí, moçada? Pois é um clássico muito ruim, Orlando. É um dos piores também que eu já assisti. Mas é aquela questão da expectativa. Eu também não esperava um grande clássico tecnicamente falando, porque o momento das duas equipes refletem bem o que foi o jogo. Até achei o Cruzeiro nos 15 primeiros minutos com uma postura bem agressiva, o Atlético ficou muito acuado, mas passados esses 15 minutos iniciais, o Cruzeiro recuou, o Cruzeiro diminuiu a intensidade, o Atlético foi equilibrando na partida e no segundo tempo foi até melhor. Mas não teve nenhuma supremacia. O jogo muito fraco tecnicamente. O Fábio praticamente não fez nenhuma defesa, o Cleiton poucas defesas. E a gente realmente teve esse jogo como espelho do que está sendo essas duas equipes na temporada. E aí, gente? Na verdade, eu concordo, até o início ali a gente imaginou, né, que seria seria um jogo mais pegado, que seria um jogo com mais chances e, enfim. O que a gente viu mesmo, na verdade, foram duas equipes muito retraídas, muito preocupadas em não levar um gol. Medrosas. Muito medrosas, isso. A palavra correta. E aí, por estarem tão medrosas, não criaram, né? Foi um jogo de pouca criação. Vê que o Atlético, por exemplo, teve mais chutes a gol, mas foram chutes assim, bola sobrou no bico da grande área, né? E aí, chute. Não foram chances. Você tem ideia, você está falando, me desculpe, você vê desses chutes aí de quem chuta bem, como o Casares. Como o Otero, Casares, né? Exatamente. Não foi um jogo de criação, assim. Eu acho que faltou muito essa apuração com a bola, né? E aí, Caio? Bom, eu concordo, acho que a gente não tinha como ter tanta expectativa em cima do jogo. São duas equipes que, por 3 fatores, não tinham muito o que apresentar. Primeiro, pela qualidade, talvez, dos atletas, que não é tão boa. Segundo, pela mudança de treinador. E terceiro, pelo calendário, pelo tempo hábil que esses treinadores não tiveram de trabalhar seu modelo de jogo, né? O Atlético começou marcando com a linha mais baixa. Acho que é importante ressaltar, porque o futebol é um jogo de ação e reação. Para cada ação de uma equipe, tem uma reação do adversário. Então, a gente tem, às vezes, a mania de enxergar muito só por uma ótica e esquece que o adversário também tem estratégia, que o adversário também estudou o seu estilo de jogo e também se preparou para isso. Eu acho que o Atlético se retraiu propositalmente no primeiro tempo, esperou um pouco o Cruzeiro e foi saindo aos poucos. Até o Fábio Santos falou isso um pouco no intervalo. O Cruzeiro, mesmo com o volume de posse de bola, teve dificuldade de atacar a última linha de 4 do Atlético, criou acho que só uma oportunidade com o Thiago Neves. E no segundo tempo, pela estratégia do Atlético, ele avançou um pouco a marcação e conseguiu ter um pouco do controle de jogo. Acho que outra coisa, rapidamente, que é importante ressaltar, é que o controle de jogo não é necessariamente ter a bola, é ter o controle das ações do jogo. E eu acho que o Atlético, em grande parte do jogo, teve o controle das ações do jogo, seja quando ele estava em fase mais retraída, seja quando ele conseguiu avançar um pouco a marcação. Acho que na totalidade o Atlético foi um pouco superior ao Cruzeiro.
pela estratégia, né? Até porque a necessidade maior da vitória era do Cruzeiro, pela situação na tabela, até por jogar com a maioria da torcida. Então, acho que o resultado foi melhor para o Atlético. O que me incomodou no Atlético, Caio, nos minutos iniciais, concordo que a proposta era essa. O Atlético marcou com as linhas mais baixas, esperou o Cruzeiro e deu campo para o Cruzeiro. Só que o Atlético devolveu demais essa bola. O Atlético não conseguiu segurar em momento nenhum a bola, ou pelo menos responder com alguns contra-ataques. Só depois eu acho que casou também com o Cruzeiro diminuir a intensidade, porque a questão física também conta muito, estava um calor de rachar no Mineirão. E o Cruzeiro é um time envelhecido. E o Abel Braga abriu mão muito da velocidade do time, colocando 2 armadores que são mais lentos, que é o Thiago Neves e o Robinho, no início do jogo, que já deu muito certo, por exemplo, na época do Mano Menezes, mas hoje tem sentido bastante. E aí, no segundo tempo, ele faz o inverso, ele coloca só velocistas, mas tira os caras da criação. Não tão envelhecidos, né? O curioso Então, é isso, que o faltou Cruzeiro equilíbrio. pareceu cansado no final, mas com os jovens em campo, porque ele tirou todos, só o Fred. O preparo físico do Cruzeiro ainda a não foi própria escolha do recuperado, já era Marquinhos, ruim com né? o Mano Menezes. A própria escolha do Marquinhos também, que também não é um velocista, né? Não é um jogador de velocidade, assim. Concordo, eu acho que a proposta de jogo era essa mesmo. E também vi esse início assim muito acovardado, né? Vamos dizer assim, se a gente for usar uma linguagem mais simples. Mas a proposta foi o Galo conseguiu a proposta dele, ele conseguiu fazer o que ele queria, que era segurar o Cruzeiro e talvez ali conseguir alguma coisa numa chance, mas não conseguiu porém, fazer o gol. Todavia, né, vai ficar para o próximo clássico. Gente, eu gosto de falar de empresa séria, sabe? E o mercado dos óculos sabe que a saúde da sua visão merece todo o cuidado. E quem precisa enxergar melhor não pode esperar por isso. Eles têm preços que cabem no seu bolso. Basta conferir a promoção de óculos em dobro, que é a maior promoção em óculos do Brasil. E vocês vão entender bem do que eu estou falando. O mercado dos óculos faz mais pelos seus clientes. Preste atenção. Você compra uma armação da Grife Cos a partir de R$ 99,00 e ganha um óculos solar. O solar, portanto, sai de graça. É de graça mesmo. Você compra um óculos e ganha um solar. Gostou? Tem mais. Óculos completos a partir de R$ 99,00. Lentes coloridas Life Colors de 90 por 45, só R$ 45,00. A metade do preço, portanto. E o seu exame de vista é marcado na hora. Mercado dos Óculos, passando pelo centro, procure a Thaís, simpática Thaís, lá na loja Caetés 276, esquina de Espírito Santo. Deixa eu agradecer aqui ao Hudson Moreira, que diz aqui, um dos piores clássicos que presenciei no Mineirão, dentro e fora de campo. Pior, por isso os estádios estão cada vez mais vazios. Abraço a todos, a galera também de Betim que está nos assistindo. André Cantini, no campo tivemos um empate horroroso, fora de campo todos perdemos, com razão. Abraço a André Cantini. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com vocês, vamos falar do fora de campo. Triste.